E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar aqui um pouquinho, temos pelo menos 4 temas pra gente discutir aqui nesse início de semana, né? De semana útil, no caso, né? Segunda-feira, né? Estamos tendo treinamentos, né? Obviamente, do Botafogo no Espaço Lonier. Botafogo se preparando aí segunda, terça, quarta e quinta, né? São 4 dias de preparação do Botafogo para o jogo contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, no Maracanã. Maracanã que já tem mais de 50 mil ingressos vendidos e acredito que a gente chegue a 60 mil de público total, tá legal? Acho que a gente vai passar, né, do número de 60 mil torcedores no estádio Jornalista Mário Filho para esse jogo que eu já falei várias vezes. Eu acho super importante, eu acho super impactante. Eu acho muito bacana, né, que o Botafogo jogue no Maracanã, que o Botafogo marque território pelo menos 1, 2 vezes no ano no Maracanã, independente de ter o estádio Newton Santos disponível, né, que vai ter show do Bruno Mars no sábado e tudo mais. Isso pra mim é óbvio, né? O Newton Santos é a casa do Botafogo, mas eu acho muito importante que o Botafogo marque um território no Maracanã pelo menos 2 vezes como mandante. Contra um Criciúma, contra um Cuiabá, enfim, ano que vem, cara, sei lá, contra o Novo Horizontino, né? Pegar um jogo em que, cara, a torcida tá no momento bom, o time tá no momento bom e lotar o Maraca, cara. Isso faz a diferença, é bom pra imagem do Botafogo. O Maracanã é o grande palco, é a casa não só do futebol do Rio de Janeiro, mas do futebol brasileiro. O Maracanã também é do Botafogo historicamente, é dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Os 4 grandes já foram muito felizes, né, naquele estádio. Então, assim, cara, não tem como separar o Botafogo do Maracanã totalmente, sabe? Por isso que eu acho muito importante. O Botafogo, portanto, aí com mais de 50 mil vendidos. Agora falando um pouquinho sobre outros tópicos, tá? Acabou de sair, né, ingressos esgotados para Botafogo e Peñarol, né, que são 2 times aí aurinegros, né? São 2 equipes, né? Tudo bem que o Criciúma é tricolor, né? É branco, preto e amarelo, né? O Peñarol, portanto, a gente vai encarar na outra quarta-feira, dia 23 de outubro, tá legal? E aí já foi confirmado, né? Como a gente tinha dito ontem à noite, já estava quase esgotado e agora está esgotado, né? Ingressos totalmente esgotados para Botafogo e Peñarol, certo? Ingressos totalmente esgotados para esse jogo na semifinal da Copa Libertadores. Todos esses ingressos esgotados com sócios torcedores, tá? Por um lado é importante porque fideliza o público, o cara que, cara, ele vai perceber, cara, se eu não virar sócio, se eu não assinar um sócio torcedor, pelo menos pro plano menor, né, o plano mais acessível, o plano mais barato, eu vou acabar perdendo partidas importantes do meu time, partidas históricas, né? É a primeira semifinal da história do Botafogo nessa era moderna de Copa Libertadores. Da última vez que o Botafogo esteve na semifinal da competição continental, falamos aí de 1973, em que o Botafogo foi para uma semifinal de triangular, né? Eram 3 equipes numa semifinal e os 2 melhores colocados iam para a decisão, certo? Foi a última vez há 51 anos. Então é a primeira semifinal que é ida e volta. O Botafogo, se passar, vai para a final que disputaremos. Tá legal? Então, assim, muito impactante, muito importante. E obviamente que o cara percebe, né? Se ele não for sócio torcedor, se ele não tiver ali, digamos assim, um esforço para ser um sócio torcedor, ele vai acabar, né, tendo o risco de ficar de fora, né? E aí, cara, só tem um fator que eu acho muito importante ser dito. Nosso estádio também não pode virar uma geladeira, sabe? A gente precisa fazer com que, de alguma maneira, né, esse fator novo, né, do sócio-torcedor não prejudique a nossa arquibancada, que sempre foi muito barulhenta, né? Então, assim, não adianta lotar de gente e o estádio ser uma geladeira, sabe? Então, eu acho que é muito importante que a gente fique atento a isso. Pode parecer besteira, os clubes não se importam com isso, mas o Botafogo tem que se importar, sabe? O Botafogo sempre foi um clube muito preocupado com essas questões e espero que isso não mude agora, né? Claro que tudo é adaptação, tudo é um jeito, em algum momento pode rolar essa conversa, e acho que as coisas podem se ajeitar. Mas enfim, rapaziada, vamos lá. Outra coisa que é importante é o Botafogo tendo aí, né, uma possibilidade de mudança de data, tá? A partida entre Botafogo e Cuiabá, que está previamente marcada para o estádio Newton Santos no dia 13 de outubro, essa partida pode acontecer no dia 9, né? Que é quando estava previsto uma possível, na verdade, dia 6 ou dia 9, né?
essa partida pode ser antecipada em uma semana, por questões de logística da tabela, né? Que a CBF é uma bagunça danada. A CBF ela não se organiza, né, para entrelaçar o campeonato dela, o produto dela, com o próprio outro produto dela, que é a Copa do Brasil, e também com as competições internacionais, Libertadores e Copa Sul-Americana. Com isso, rapaziada, a partida entre Botafogo e Palmeiras, que seria antecipada ali entre os dias 6 e dia 9, entre os dias 6 e 9, essa partida pode acontecer realmente no dia 26, 4 dias antes da final da Copa Libertadores. Eu sei que eles têm que passar do Peñarol antes, tá? Mas, claro, quem tá lá dentro vai querer se organizar em relação a isso. Porque se o Botafogo passar do Peñarol, o Botafogo vai pra final. A final é no dia 30, certo? E aí, como os clubes eles têm que chegar, né, com 3 dias de antecedência, né, no dia 27, o Botafogo já teria que estar lá, né, no estádio, em Buenos Aires, né, na capital, né, no jogo, né, a cidade sede da partida entre ou Botafogo e River Plate, se o Botafogo passar, ou Botafogo e Atlético Mineiro. E aí, o Botafogo 4 dias antes joga possivelmente uma decisão contra o Palmeiras, um jogo de 6 pontos, entre os dois times que prometem liderar, né, brigar fortemente pela liderança até o fim do campeonato. Isso é uma situação que o Botafogo vai ter que se preparar e que vai ser bem complicado, tá? Outra coisa que muita gente está falando aí, que pediram, né, para eu debater, é a situação de Almada e Luiz Henrique. Brownie, se o Botafogo for campeão da Libertadores, Almada e Luiz Henrique vão ficar até pelo menos o Mundial, e aí só depois, na outra temporada, eles vão pro Lyon? Eu não posso confirmar, tá? A informação que eu tenho é que o Luiz Henrique, hoje, o Luiz Henrique é provável que fique no Botafogo até o meio de 2025. Tá? Porque é um cara que está muito feliz, ele é um cara que está dando muito certo aqui no Brasil, é um cara que está sendo convocado para a seleção brasileira. Ele vai mudar de ambiente agora, vai para o Lyon, aí no Lyon não se encontra muito bem, o time está mal na tabela, ele para de ser convocado. Hoje talvez seja mais jogo o cara jogar no Botafogo visando a seleção brasileira do que no Lyon, né? Embora o Lyon esteja na Europa. Mas agora, eu acho que o Luiz Henrique ele vai querer ficar, pelo menos mais 6 meses. O Almada, eu diria que é possível. Então, eu acho que se o Botafogo for campeão da Copa Libertadores, eu acho que o Texel vai virar pra ele e falar: meu irmão, aqui, eu tô precisando de vocês. Acho que alguns jogadores que receberem propostas, acho que depende muito disso também, né, rapaziada? Não é nem só Botafogo e Lyon. Chegar uma proposta de 30 milhões, 40 milhões de euros, 35 milhões de euros por esses jogadores, não vai ter muito o que fazer, tá? Mas agora, nessa de escolher Lyon ou Botafogo, eu acho que se o Botafogo disputar o Mundial, a galera vai ficar, sabe? Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique, né? E a outra questão que eu gostaria de falar aqui com vocês, né, antes de terminar o vídeo, é que o Botafogo precisa aumentar o seu saldo, tá? É muito importante isso. O Botafogo hoje ele tem uma pontuação maior que a do Palmeiras, né? Obviamente o Botafogo é o líder do campeonato, ele tem uma pontuação maior que todo mundo. Só que o Botafogo ele tem um número de vitórias, se eu não me engano, igual ao do Palmeiras. E aí, cara, se, vamos dizer, na 38ª rodada, a gente tiver ali Palmeiras, sei lá, cara, 72 pontos. Botafogo, 72 pontos. Mesmo número de vitórias. O critério de desempate é o saldo de gols. Certo? Nesse momento, o saldo de gols do Botafogo é de 22. O saldo de gols do Palmeiras é de 26. O Palmeiras aumentou esse saldo em relação ao Botafogo, não sei se vocês se lembram, justamente na rodada contra o Criciúma. O Palmeiras meteu 5-1, 5-0, não me lembro agora, em cima do Criciúma. Pelo amor de Deus, o principal, né, até respeitando o adversário, não tendo soberba, é vencer o jogo. O Botafogo tem que fazer o primeiro gol e se consolidar com os 3 pontos. Tá? Até porque o Criciúma não é nenhuma draga. O Criciúma não é o Atlético Goianiense. O Criciúma não é o Cuiabá. Tá? O Criciúma é um time que está em 12º lugar do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é um time que ganhou do Botafogo no primeiro turno. Então, assim, é uma equipe que a gente não pode ficar subestimando. Mas agora, abriu a porteira, irmão, fez 2-0, né? Chegou no segundo tempo, 5 do segundo tempo, o jogo tá 2-0 o Botafogo. Não é ficar tocando bolinha e gastar tempo, irmão. Tem que ir pra cima e fazer saldo. O Botafogo tem que aproveitar esse fator campo, Maracanã lotado, né? Um jogo entre o líder do campeonato contra uma equipe que é inferior tecnicamente, pra igualar esse saldo. Até porque eu não acredito que o Palmeiras vença esse jogo agora no Alfredo Jaconi. Além do Botafogo ter a oportunidade de aumentar a distância, né? Eu acho que esse é o momento do Botafogo construir uma gordura, sabe? Aumentar a distância para 5 pontos, 7 pontos no Campeonato Brasileiro, até porque na reta final a situação vai ser um pouquinho mais complicada. O Botafogo joga com o Palmeiras, joga com o Internacional. Então, assim, cara, os jogos são mais difíceis na reta final para o Botafogo.
Então, a hora de aumentar o saldo é agora, irmão. É jogando com o Criciúma. E aí o cenário ideal, o cenário maravilhoso, seria o Botafogo ganhar de 4 ou 5-0. Não dá pra esperar isso, tá? Mas dá pra buscar, tá legal? Dá pra buscar. Dá pra buscar aumentar esse saldo, igualar o saldo com o Palmeiras ou quem sabe até aumentar. Se o Palmeiras, porventura, vier a perder pro Juventude no Alfredo Jaconi, que não é impossível. Porque o Juventude na Serra Gaúcha, de fato, é muito difícil. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. E eu quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos aí que eu disse. Inclusive, só um cara, o Andrei, acertou onde eu tava ontem, tá? Pechincha, só um. De resto, todo mundo chutou errado. Niterói, Teresópolis, Cidade de Deus, Barra da Tijuca, Tijuca, Botafogo. Meu irmão, que isso? Meu irmão, tava no Pechincha, rapaziada. Na casa do meu amigo Matheus Medeiros. Ele mesmo. Então, o Andrei... Caralho, muriu um mosquito. O Andrei, se me encontrar antes do jogo, entre Botafogo e Criciúma, tô te devendo 2 cervejas, valeu? Tamo junto e fui.